Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez chegando até a sua casa com o estudo da Palavra do Senhor nesta quarta-feira e desejamos que as bênçãos especiais do Senhor estejam sendo abundantes sobre a vida de cada irmão, de cada amigo, de cada pessoa que participa conosco deste momento especial de adoração ao Senhor. Nós desejamos lembrar os irmãos mais uma vez que nós voltamos a funcionar presencialmente e que no próximo domingo, às 10 horas da manhã, eu estarei lá no auditório com os irmãos da faixa etária entre 12 e 60 anos. O seminarista Davi estará falando aqui aos irmãos com mais de 60. Também teremos a reunião das crianças lá no refeitório. E nós esperamos contar com a presença e a participação de todos os irmãos. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 35, que nos diz assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Esta é a palavra do Senhor ao nosso coração. Erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Que o Senhor nos abençoe com a leitura desta parte da sua preciosa palavra. Vamos curvar as nossas frontes e vamos orar ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, com os nossos corações agradecidos por aquilo que já recebemos das Tuas mãos neste início de semana, como manifestação da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu cuidado para conosco. Agradecemos pela oportunidade de, nesta quarta-feira, podermos repartir a Tua palavra com outros irmãos. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em nossas mentes e corações, capacitando-nos na exposição da Tua palavra e que este mesmo Espírito trabalhe na mente de cada um daqueles que nos ouvem nesta noite, para que eles também sejam capacitados a compreenderem a palavra e que, compreendendo-a, sejam levados pelo Teu Espírito a colocá-lo em prática na sua caminhada cristã. Muito obrigado pela Tua igreja aqui nesse lugar. Agradecemos porque o Senhor tem sustentado o Teu povo, o Senhor tem livrado, ó Deus, da enfermidade, da contaminação com o coronavírus e pedimos, Senhor, continue cuidando especialmente do Teu povo, mas cuidando também da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Muito obrigado, continue conosco, nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, irmãos, para o louvor do Senhor, o hino de número 306 do nosso Inário Novo Cântico. Este hino tem como título Fidelidade na Luta e nos desafia, a nos erguermos, a nos lançarmos na obra do Senhor, a demonstrarmos a nossa fidelidade a Ele, cumprindo a missão que dele recebemos. Então vamos cantar para o louvor do Senhor. Hino 306, Fidelidade na Luta. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu,
temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo fervor demonstrai, à sombra da cruz corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões pecadores livrar, de Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Nós vamos mais uma vez abrir a palavra do Senhor e vamos ler na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, o versículo de número 9, um texto bem conhecido nosso, e esse texto servirá de pontapé inicial para a nossa reflexão desta noite. O texto diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, você o foi para proclamar as virtudes daquele que te chamou, daquele que te alcançou, daquele que te amou e te amou ao ponto de entregar-se a si mesmo para a sua salvação. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, agora quando estamos diante da Tua palavra e nela vamos meditar por alguns instantes, suplicamos o indispensável auxílio do Teu Espírito para que sejamos capazes de compreender esta palavra e também aplicá-la aos nossos corações. Fale conosco conforme a Tua vontade, nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta quarta-feira, dia 12, é o dia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos resultado de uma ação missionária ou da ação missionária de uma igreja norte-americana. Nós somos resultados do trabalho missionário de Ashbel Green Simonton, que deixou a sua pátria para trazer ao Brasil o Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos uma igreja missionária por natureza, por nascimento, e cumpre-nos a tarefa de também sermos uma igreja missionária, de prosseguirmos o trabalho, levando a palavra de Deus a tantos outros corações. Na quarta-feira passada, nós iniciamos uma série de estudos sobre a responsabilidade missionária da igreja. Naquela ocasião, enfatizamos os princípios que devem nortear o nosso envolvimento e a nossa participação financeira na obra missionária. Hoje vamos prosseguir, destacando 2 pontos, a saber, padrões de sustento extraídos do Novo Testamento. Este é o primeiro ponto que vamos destacar.
E o segundo ponto é a quem enviar ou a quem sustentar no campo missionário. Em primeiro lugar, vejamos então padrões de sustento extraídos do Novo Testamento. Inicialmente, é necessário entendermos que, conquanto haja em nossos dias missionários fazedores de tendas, ou seja, pessoas que estão fazendo a obra missionária, mas que têm o seu trabalho secular e que têm o seu sustento, embora isto seja uma realidade, o ideal é que a igreja envie missionários de dedicação exclusiva ou de tempo integral, ou seja, que a igreja envie e sustente os missionários para que eles possam dedicar o seu tempo a essa missão de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Estudando o livro de Atos, somos levados a crer que a igreja de Antioquia, que foi o berço missionário de onde partiram as missões, os irmãos com esta responsabilidade de pregar o Evangelho, nós cremos que aquela igreja de Antioquia ela foi fundada por missionários informais que tinham sustento próprio. Se pensarmos bem, vamos perceber que provavelmente a igreja de Antioquia é resultado de missões um tanto quanto forçadas, não é? Os crentes saíram de Jerusalém pelas perseguições e foram pregando o Evangelho, anunciando as boas novas do Evangelho, falando, proclamando a obra que Jesus Cristo realizou. E a igreja de Antioquia provavelmente foi fundada por estes missionários que nós estamos chamando de missionários informais, porque eles, ao tempo em que faziam a obra missionária, também tinham o seu sustento próprio. No entanto, tomemos como modelo o exemplo de Paulo. Em Atos 13, de 1 a 3, o texto diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aí ele cita o nome de alguns destes profetas e destes mestres, e ele diz assim no verso 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado, para a obra a que os tenho responsabilizado. E então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram ou os enviaram para a obra missionária. Esse texto, irmãos, ele registra que Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia, que certamente os sustentou, embora isso não esteja registrado literalmente no texto. Em Filipenses capítulo 1, versículo 3 a 5, que diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E no capítulo 4, versículo 15 a 18, está escrito assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então vejam, portanto, irmãos, que nestes e também em outros textos, mas aqui especificamente em referência ao apóstolo Paulo,
ele está nos dizendo que ele recebeu ajuda da igreja de Filipos para o seu sustento enquanto se dedicava à obra missionária. Ou seja, o registro aqui é que aquela igreja também participou do seu sustento, não apenas Antioquia, mas também a igreja de Filipos, bem como outras igrejas da Macedônia, conforme o registro de 2 Coríntios 8, de 1 a 3, que diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Embora esse texto seja referente a ofertas para ajudar os pobres da Judeia, também podemos inferir ou aplicar ao sustento missionário, ao sustento daqueles que estavam a serviço da obra missionária. No mesmo texto de 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 6, nós lemos assim: o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Qual é a graça? A graça de levantar recursos, de contribuir, de levar a igreja, de incentivar a igreja, de motivar a igreja a levantar recursos para a obra missionária. Lendo Romanos capítulo 15, versículo 24, que nos diz assim: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Paulo está falando do seu desejo de ir a Roma para levar o Evangelho. E ele diz que ele esperava, quando fosse para Roma, passar pela Espanha, e que lá na Espanha, que a igreja ali pudesse contribuir, pudesse enviá-lo, encaminhá-lo para o trabalho que ele iria realizar em Roma. Por isso ele escreve assim: quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem pela Espanha estarei convosco, e que para lá ou para Roma seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então Paulo queria ficar um pouco na Espanha, mas o desejo dele é que aqueles irmãos o encaminhasse para Roma. Verificamos, portanto, irmãos, neste versículo, que Paulo também pensava e esperava que a igreja da Espanha pudesse ajudá-lo, que a igreja de Roma pudesse também sustentá-lo no campo missionário. Então Paulo tinha o desejo de expandir a obra missionária, tanto na Espanha quanto em Roma, e ele esperava que as igrejas contribuíssem para que ele pudesse cumprir esse seu mandato missionário. Em segundo lugar, eu quero destacar, como disse, a quem sustentar. Quem vai ser enviado e sustentado para o campo missionário? Nós vimos que a responsabilidade quanto ao envio
né, e também quanto ao sustento dos missionários, é das igrejas locais. Nós já falamos isso. No entanto, à luz do que aprendemos na palavra de Deus e dos exemplos, não é? Ou do exemplo dos primeiros missionários, nós verificamos que tais igrejas, as igrejas locais, devem enviar e sustentar aqueles que, primeiramente, tenham ministrado à igreja, ou compartilhado a palavra com a igreja, tenha ministrado à igreja as suas e também tornado claras as suas convicções de vocação e de chamado, bem como as suas expectativas quanto ao campo para o qual estará sendo enviado. Vejam que o texto que lemos inicialmente diz que estavam ministrando a palavra ali profetas, não é? E líderes, quando o Espírito Santo os separa, ou quando o Espírito Santo ordena que sejam separados Paulo e Barnabé. Pessoas que estavam ministrando, que estavam envolvidos com a obra missionária, com o trabalho na igreja local, não é? Nós verificamos também que sempre que Paulo retornava das viagens missionárias, né, do trabalho que realizava, ele passava algum tempo com a igreja que o enviara, contando os resultados do trabalho e também contando aquilo que Deus estava realizando por seu intermédio. Paulo volta à base e ali ele dá o relatório, ali ele apresenta, não é, relatórios das atividades que ele estava realizando. Não é? Esta é um exemplo seguido pelos missionários. Não é? Quando nós participamos do sustento de missionários, sempre que eles retornam ao Brasil, eles vêm à igreja para prestar relatório daquilo que estão realizando, não é? Finalmente, irmãos, nós precisamos entender que aqueles que forem verdadeiramente vocacionados e chamados para a obra missionária devem ser devidamente preparados e treinados para essa obra, e só depois devem ser enviados. E mais, uma vez enviados, devem ser sustentados pelas igrejas, ou seja, pelos crentes, por aqueles que foram alcançados pela graça e regenerados através da obra que Cristo realizou. Resumindo, vimos que o padrão de sustento do Novo Testamento é o padrão bíblico, ou seja, o manual de instrução para o sustento da obra missionária é a Bíblia, a palavra de Deus. Que aqueles que se apresentam para a obra missionária devem dar evidência da vocação e do chamado para essa obra, ministrando primeiramente na igreja ou nas igrejas locais que almeja tê-las como mantenedoras desta obra. Que estes chamados e vocacionados devem ser devidamente preparados e enviados aos campos para realizar a obra a que o Senhor os chamou e a igreja os enviou. Que uma vez enviados, a igreja ou as igrejas que os enviam devem prover-lhe o sustento para que o missionário não passe privações, para que o missionário possa se dedicar exclusivamente à proclamação
do Evangelho e a fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Na próxima quarta-feira, nós continuaremos falando sobre a responsabilidade missionária da igreja. Por hoje vamos parando por aqui. Esperamos dar sequência, dar continuidade, como disse, na próxima quarta-feira, permitindo o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele continue falando aos nossos corações e que Ele continue nos motivando e nos conscientizando da necessidade de nos envolvermos mais e mais com o trabalho missionário, com a proclamação do Evangelho, com o levar o Evangelho a outras terras, a outros povos, que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus. Nós vamos cantar mais um dos nossos hinos, o de número 303, que tem como título Pendão Real. Um pendão real nos entregou o Rei, e que nós possamos, corajosos, defender, sair a campo, anunciar, proclamar, divulgar, pregar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Cantemos então Pendão Real. Pois em tudo defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguer o seu pendão, firme sempre até morrer, esformado já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Nós vamos curvar as nossas frontes para orarmos, finalizando o nosso estudo de hoje, desejando que Deus continue dispensando bênçãos especiais sobre a vida de cada um dos irmãos. Após a oração, vamos ao cântico, né, Felipe?
Hoje você vai fazer solo comigo, hein? Oremos, irmãos. Senhor, agradecemos pelas bênçãos desse dia e por essa oportunidade de mais uma vez podermos compartilhar com outros irmãos a Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado a Tua igreja, o Senhor tem fortalecido a Tua igreja, o Senhor tem despertado a Tua igreja para uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus, para uma vida de obediência e de fidelidade ao Senhor, para uma vida de compromisso com a Tua obra, especialmente com a obra missionária. Pedimos que o Senhor alargue a nossa visão e que nós possamos de fato erguer os nossos olhos e vermos os campos que já estão prontos para serem ceifados. Que nós tomemos consciência, ó Deus, de que nós somos parte da família do Senhor. Nós somos integrantes desta raça eleita, desse sacerdócio real, dessa nação santa, com o compromisso de proclamarmos as virtudes do Senhor, de proclamarmos o Teu grande amor para com o homem, amor provado, ó Deus, através da obra que Cristo realizou. Muito obrigado, continue conosco, dá-nos uma noite de repouso tranquilo. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos ao cântico? A Tua presença, Senhor, é que me faz descansar. Na Tua presença, Senhor, eu posso me refugiar. Sem Tua presença, Senhor, não me permitas ficar, pois Tua presença, Senhor, é que me faz descansar. É que me faz descansar. Que possamos de fato descansar no Senhor, porque Ele cuida de nós.